E aí, moçada que vai fazer o Enem 2020, fique ligado nas dicas de física que vou dar aqui hoje. Vamos começar um vídeo falando sobre algumas curiosidades do Enem e o que tem mais relevância para a prova, que provavelmente deve cair bastante esse ano. É o seguinte, a prova do Enem aumentou o grau de dificuldade de 2016 para frente. Porém, se você dá uma olhada na estatística disso, não fez tanta diferença, mas realmente a prova está um pouco mais difícil. A gente vai ter em média 3, 4 questões difíceis e o resto vai ficar dividido entre fácil e média. O grande problema do Enem nem é a dificuldade. O grande problema do Enem é o tempo para resolver a questão. E no final do vídeo eu sempre vou resolver um exercício em 3 minutos, fique ligado. Aí está o grau de dificuldade das questões que aparecem no Enem. Se você é o cara que quer chutar, dá uma olhada nessa estatística aqui. Parece que o chute não vai dar muito certo não, né? Então vamos tentar fazer a prova direito, galera, direito. Tem questão aí que é barbada. Mas, moçada, e o que mais cai no Enem? Eletricidade e ondulatório. Dentro do assunto eletricidade, o que mais aparece no Enem é potência elétrica e circuitos, seja associação de resistores ou dispositivos de medida elétrica. Na aula de hoje, darei uma dica rápida sobre circuitos elétricos, que é uma das primeiras, está junto com ondas ali, certo? Então vamos relembrar algumas coisas rapidinho aqui. Galera, temos dois tipos de associação. A primeira é em série, pensa num pisca-pisca, né? Todas as lâmpadas estão ligadas uma na frente da outra, a corrente tem um caminho só. Macete, série, mesma corrente, mesmo I. E a outra ligação é paralelo, é uma ligação residencial, praticamente é tudo em paralelo. Paralelo, o U é o mesmo para todos os dispositivos resistores ou equipamentos eletrônicos. E as equações para cálculo são essas, né? Quando eu tenho associação em série, eu somo as resistências, associação em paralelo, eu somo o inverso das resistências, e eu tenho os casos particulares. Quando eu tenho resistores idênticos, se tiver em série, eu multiplico o valor da resistência pelo número de resistores. E em paralelo, eu divido. E um detalhe bacana que a gente vai usar sempre que eu tiver dois resistores em paralelo, eu posso fazer o produto pela soma. Fica essa dica que a questão sai rapidinho. Fica ligado agora na dica de como resolver uma associação mista. Galera, a dúvida sobre associação mista é a seguinte: eu resolvo primeiro em paralelo ou em série? Vamos utilizar a seguinte ideia. Marcamos aqui o ponto A, quer dizer que a corrente passa por aqui ou por aqui, em R1 ou R2. Quando ela passar por R1, ela cai no ponto B. Quando ela passar por R2 também, ou seja, mesma diferença de potencial, mesmo U, paralelo, mesmo U. Então eu resolvo paralelo primeiro. Então, como eu tenho dois resistores iguais, vou pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores. 6 dividido por 2, temos 3 ohms. Então quer dizer que isso aqui eu já resolvi, 6 e 6. Agora eu vou somar com o que restou. Então temos que a resistência equivalente desse circuito é 3 mais 6, resultando em 9 ohms. E no circuito de baixo? No circuito de baixo você faz a mesma coisa, ponto A. Corrente elétrica passa por R1 e passa por R2. Então, eu tenho o R2 caindo já direto no ponto B, mas o R1 não, vai cair num ponto que eu vou chamar de C, só depois que ele cai em B. Então, quer dizer que eu tenho que resolver primeiro essa associação que está em série. Ou seja, basta somar. Associação em série, 6 mais 6. Quer dizer que eu tenho aqui 12 ohms. Agora eu faço associação em paralelo com o resultado que eu achei, 12, e o 6 que está no R2. Faço o produto pela soma. 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12. Eu tenho 72 dividido por 18, que é igual a 4 ohms. Então lembra, passou por dois caminhos diferentes. Se cair no mesmo potencial, está em paralelo. Se cair em potenciais diferentes, você vai ter que resolver o que está em série primeiro. Fica a dica, galera. E aí, galera? Já que temos em média 3 minutos, vamos tentar resolver um exercício em 3 minutos? Vamos lá. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada
por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam, até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formada pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então os dados, os valores do problema todos estão no desenho. Se eu fechar o circuito aqui no ponto A, quer dizer que o resistor aqui que tem até o ponto B, ele fica fora do sistema, é como se tivesse uma ponta aberta ali. Então o meu circuito vira isso. Eu tenho então que marcar os pontos aqui. Como já tem A, eu vou chamar aqui de C. Passando a corrente elétrica por qualquer um dos dois lados, ele vai chegar no mesmo ponto A de potencial. Ou seja, a gente conclui que essa associação que está em paralelo, eu acho o resultado disso e somo com esse de 4 kΩ. Então a resistência em paralelo do primeiro ramo ali é igual ao valor de uma resistência dividido pelo número de resistores, ou produto pela soma. Aqui eu tenho 2 kΩ. A resistência equivalente, então, vai ser simplesmente a soma que eu achei ali, o 2 mais 4. Eu tenho 6 kΩ, ou seja, letra C, 6,0 kΩ. Fica essa dica, galera.